Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é possível usar um novo recurso do Blender 2.50, que é a possibilidade de animar qualquer parâmetro no Blender. Sim, agora no Blender 2.50 nós podemos animar ou adicionar keyframes em praticamente qualquer parâmetro aqui que nós temos nos nossos projetos de animação com o Blender. Como é que funciona? Se você já é usuário do Blender, você deve lembrar que para adicionar keyframes no Blender, você simplesmente posiciona o seu objeto 3D em algum ponto do espaço, pressiona a tecla I e escolhe qual é o tipo de keyframe que você vai adicionar. Agora, nós podemos trabalhar com um outro tipo de keyframe. Eu vou abrir aqui o editor de curvas do Blender 2.50 e eu vou mostrar como é possível adicionar keyframes em modificadores, na verdade nos parâmetros dos modificadores. Essa é uma ferramenta nova e que não estava disponível, isso não era possível de ser feito no Blender 2.49. Na versão 2.50 isso é extremamente simples e você vai ver como é possível fazer isso agora. Bem, vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto qualquer. Vamos adicionar algumas subdivisões a ele. E eu vou adicionar, como você pode ver, tem uma quantidade razoável de subdivisões nesse objeto. Eu vou adicionar a ele um modificador, qualquer que seja. Um dos mais simples que nós podemos usar para adicionar esse tipo de propriedade é o modificador chamado Simple Deform. O Simple Deform ele dispõe de vários modos, tendo aqui o Taper, Bend, Twist. O Twist é um dos mais usados. Para que ele serve? Ele serve para torcer objetos. Como você pode ver aqui, acho que ficava melhor se nós adicionássemos um cubo deformado em Z, né? Vamos rapidinho. Pronto, assim vai ficar bem mais fácil de visualizar. Como você pode ver, eu estou criando aqui com o Twist, aumentando o fator. Eu estou torcendo ele. Essa é uma ferramenta bem comum, existe em vários softwares 3D. Inclusive no Maya, no 3ds Max, existem modificadores próprios para fazer esse tipo de deformação. O que existe de novo agora no Blender é que nós podemos fazer ou criar esse mesmo efeito que eu vou fazer aqui agora, aumentando gradativamente o nível de deformação do meu objeto em animação. Como é que isso é possível? Bem, eu vou colocar aqui a minha animação no frame 0. Vamos colocar ela aqui no 0, ou melhor, no frame 1. E eu quero adicionar um keyframe nesse parâmetro aqui do deform, no factor do deform. Como é que eu faço para fazer isso? Simplesmente eu posiciono o cursor do meu mouse sobre ele e pressiono a tecla I. Reparem que um keyframe foi adicionado aqui nesse ponto e eu vi aqui que o factor do Simple Deform agora aparece na minha lista de elementos que possuem keyframes. Vamos avançar um pouco na animação, frame 15. Eu quero que esse factor ele tenha um valor de 0.4. Ou vamos aumentar um pouquinho mais, vamos colocar 5. Vejam que ele ficou bem maior. Então, frame 15, fator 5, posiciono o cursor sobre ele, tecla I. Então, repare que nós temos aqui uma curva de animação. Se eu retroceder a minha curva, eu tenho uma animação. Se eu pressionar Alt A, eu posso executar a minha animação e a deformação está acontecendo. Vamos adicionar mais um keyframe. Eu quero que aqui no frame 30 o meu factor seja de 10.
mouse sobre ele, tecla I, tenho outra curva de animação. E eu posso editar essas curvas aqui da maneira como eu achar melhor ou enfim, ela funciona como uma animação qualquer. Inclusive você pode misturar, por exemplo, vamos adicionar um outro modificador. Eu quero adicionar um outro Simple Deform, só que em vez de Twist eu quero usar um Taper. Então vamos voltar lá para o frame 1. Fator será 0. Mouse sobre ele, tecla I. Então eu tenho aqui um outro Simple Deform com um outro modificador, com um outro valor, um outro keyframe. Frame 30, meu factor aqui será de 3. Vamos colocar 2.5. Quero evitar esse efeito funil aqui embaixo. Vamos tentar 2.1. Acho que o melhor é 2 mesmo. Pronto. Valor 2, mouse sobre ele, tecla I. Então o que vai acontecer aqui agora? Eu tenho outra animação sendo feita com outro modificador. Então nós temos aqui o efeito animado do taper e do twist. Se eu pressionar a tecla Alt A, tenho aqui a minha animação sendo desenvolvida. Esse tipo de animação não era possível de ser feita no Blender 2.49, com os valores dos modificadores. Outro modificador que nós podemos trabalhar, na verdade nós podemos trabalhar com qualquer um deles. Nós podemos adicionar um Subdivision Surface, o famoso Subsurf, e nós podemos dizer que no frame 1 nós temos aqui uma subdivisão. No frame 30 nós não vamos abusar, claro, porque colocar valores muito altos de subsurf pode literalmente travar o seu computador. Letra I. Então repare que ele vai gradativamente. As curvas do subsurf, elas sobem como que fosse essa escadinha, com essas linhas retas. Por quê? Porque nós não podemos colocar valores quebrados. Então ele vai dividir aqui gradativamente os keyframes e fazer o subsurf crescer de maneira gradativa. Então repare que ele começa com um subsurf baixo e de repente ele pula na transição das curvas para um subsurf maior. Vamos excluir aqui o subsurf porque ele consome uma quantidade razoável de recursos do computador. Bem, com essa técnica, usando esse mesmo princípio, você pode adicionar praticamente qualquer valor, qualquer parâmetro, você pode adicionar um keyframe a ele e trabalhar com animação no Blender 2.50. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até a próxima!